Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 19º encontro, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 7 a 13. Ouçamos primeiro a nossa leitura. Capítulo 8, versículos 7 ao 13. Mas nem todos têm esse conhecimento. Alguns, até há pouco, acostumados ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos. E a consciência deles, que é fraca, fica manchada. Não são os alimentos que nos aproximam de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos. E se comemos, nada lucramos. Cuidem, porém, que a liberdade de vocês não se torne ocasião de queda para os fracos. Você tem consciência esclarecida, mas alguém o vê sentado à mesa no templo de ídolo. Será que esse alguém, tendo consciência fraca, não se verá arrastado a comer carne sacrificada aos ídolos? Desse modo, por causa do conhecimento que vocês têm, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. Se vocês pecam assim contra os próprios irmãos e ferem a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que vocês estão pecando. Ora, se um alimento for motivo de queda para o meu irmão, para sempre eu deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. Isto é, carne imolada aos ídolos. A gente sabe que os ídolos nada são, né? Versículo 7. Mas nem todos têm esse conhecimento. Alguns até há pouco acostumados ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos, e a consciência deles, que é fraca, fica manchada. Primeira coisa que nós devemos destacar, né? Ele diz assim: alguns até há pouco tempo acostumados ao culto dos ídolos, isto é, são pessoas que se converteram há pouco tempo, né? Então, se está tratando daqueles que estão começando a vida cristã. Então, há pouco tempo eles comiam, agora não comem mais, né? Então, eles comiam essa carne de sacrifícios como se realmente fosse oferecida aos ídolos. Mas os ídolos não existem, então não era oferecida a nada, né? Eles têm que ter consciência de que aquela carne que eles comiam não era oferecida a ninguém, porque não existiam os ídolos. Os ídolos são nada, eles não existem. Criação humana. E a consciência deles, que é fraca, fica manchada, né, se por acaso eles comerem, né? Paulo passa a entrar agora em detalhes mais práticos e afirma: nem todos têm esse conhecimento. Paulo agora vai mais adiante do versículo 8:1. Visto que todos os membros da comunidade, igreja de Corinto, possuem o conhecimento sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, eles, no entanto, não atingem todas as consequências que implica este conhecimento. Devemos lembrar que a igreja de Corinto, diante da mentalidade e costume dos cristãos de Corinto, estavam moldados por poucos anos da vivência cristã e por gerações de paganismo. Então, São Paulo procura esclarecer que no seio da igreja existem cristãos que são inseguros
pelo temor de ceder à idolatria. Isso se deve que a consciência deles é uma consciência fraca. Comer a carne sacrificada aos ídolos equivale para eles um gesto de idolatria. A contaminação que Paulo fala aqui é contaminação moral, ética, e não contaminação legal, porque os deuses nada são. Paulo não louva a consciência fraca de alguns, mas tem compaixão deles. Paulo quer, com esta instrução, que aqueles que são fracos superem os resquícios da idolatria que professavam antes do batismo. Eles têm problemas de consciência moral. Versículo 8. Não são os alimentos que nos aproximam de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos. Se comemos, nada lucramos. Paulo afirma que os alimentos são indiferentes para o relacionamento com Deus. Assim, o comer não nos torna mais ricos em graça, nada lucramos. E se deixar de comer, não nos faz mais pobres, nada perdemos. Essas prescrições alimentares das carnes sacrificadas aos ídolos, sacrifícios que não significam nada. Significa que não é o alimento que nos fará comparecer diante de Deus no dia do juízo. Versículo 9. Cuidem, porém, que a liberdade de vocês não se torne ocasião de queda para os fracos. Paulo agora adverte os que se afirmam fortes, aqueles que sustentam a própria liberdade. Que essa liberdade de ação não se torne uma ocasião de queda para os fracos, que se escandalizarão com a liberdade do mais forte. Muitas vezes eles podem ir lá comer a carne lá no sacrifício lá dos ídolos. Eles são fortes, eles dizem, nada é, eu posso comer. Não são os alimentos que me deixam de aproximar de Deus. Né? Paulo critica esse tipo de liberdade individualista e que não leva em consideração o outro, a pessoa do outro e a comunidade em questão. Por quê? Também os fracos podem se escandalizar com a liberdade dos fortes. Os fortes dentro de uma comunidade igreja devem ter uma ação construtiva em favor do lado eclesial, né? E não tomar uma atitude destrutiva. Versículo 10. Você tem consciência esclarecida, mas alguém o vê sentado à mesa num templo de ídolo. Será que esse alguém, tendo consciência fraca, não se verá arrastado a comer carne sacrificada aos ídolos? Paulo aqui exemplifica, ironizando o valor construtivo do gesto de um forte que participa de um banquete sagrado, confundindo assim a consciência de quem é fraco. Enquanto o forte afirma sua consciência liberada, o outro de consciência fraca se perde, então ele se torna forçado a levar à idolatria, pelo exemplo do mais forte. Assim, todos os dois pecam. O forte peca pelo escândalo provocado e o fraco peca porque fica escandalizado. O fraco não leva em consideração que os ídolos nada são e que o banquete dado aos ídolos não é um culto, porque esses não existem. Versículo 11. Desse modo, por causa do conhecimento que vocês têm, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. O fraco é um irmão pelo qual Cristo morreu. É um crime destruir aquele que Cristo salvou, pagando com o preço da própria morte. E Jesus nos fez irmãos. É uma atitude do forte que peca contra a fraternidade eclesial e contra o próprio Cristo. Com a morte de Cristo, Jesus se torna a causa de salvação para o irmão fraco. E o forte, com a sua liberdade egoísta,
é causa de perdição do fraco. A verdadeira liberdade é vivida como um gesto de amor pelo outro, com a entrega da própria vida. Versículo 12. Se vocês pecam assim contra os próprios irmãos e ferem a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que vocês estão pecando. Os fortes agindo assim, escandalizando os fracos, não merecem mais a graça de Cristo Jesus e até pecam contra Cristo, se não existe a consideração de uns, os fortes, com os outros, os fracos. Pois todos são irmãos em Cristo, e não se deve escandalizar aquele que é mais fraco. Morrendo como Cristo morreu, por cada um, fracos e fortes, foi Cristo que nos fez irmãos, e a redenção só é capaz de ser obtida unidos como irmãos. Assim, provocar a queda do irmão e fazer uma grande ofensa a Jesus Cristo, o fraco, então, deverá ser respeitado pelo forte, auxiliado pelos fortes, porque, senão, os fracos acabam se escandalizando e provoca-se, então, a queda do próprio irmão, que Cristo também por ele morreu. A responsabilidade daqueles que têm consciência a viverem a vida com os outros que ainda são enfraquecidos na fé. Versículo 13. Ora, se um alimento for motivo de queda para o meu irmão, para sempre eu deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. Concluindo aqui, vemos Paulo expor: é melhor deixar de comer carne sacrificada aos ídolos, para que eu não me torne queda do meu irmão. Mesmo que a carne sacrificada aos ídolos nada seja, pois os ídolos não existem, nada são. Paulo então afirma que ele deixará de comer carne sacrificada, se com isto provocar escândalo ao irmão, para que ele, o fraco, não peque. E o forte também não peque contra o fraco. Esta é a nossa reflexão do dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua graça nos abençoe e realize em nós o que precisamos.